Olá pessoal, hoje nós vamos trabalhar o conceito de inflação e nós vamos ver algumas definições de inflação e formas de cálculo ou estimativa da inflação, tá certo? Nós estamos então no capítulo 4 do livro, então vão ser 2 vídeos em que nós vamos tratar todo o conteúdo do capítulo 4, tá certo? Bom, a inflação ela é estimada por meio de índices de preços. O que são índices de preços? Bom, números que agregam e representam os preços de uma determinada cesta de produtos. Portanto, a primeira coisa para você estimar a inflação é definir uma cesta de produtos e serviços. Depois, os preços desses produtos e serviços são coletados junto ao mercado, às atividades reais, né? E aí define-se uma fórmula que agrega esses preços, essa soma desses preços, em um índice. E a variação nesses índices é que é definida como a inflação. Tá? Então, tem vários tipos de índices, cada um relacionado ao propósito ou ao objetivo de mensurar a inflação de acordo com determinada atividade econômica ou grupo da sociedade. Então nós temos índice de preço ao consumidor, índice de preço ao produtor, de custos de produção e assim por diante. Aqui hoje eu vou falar só de 2 desses índices, tá certo? Primeiro é o índice de preços ao consumidor. Consequentemente, pelo próprio nome diz, ele mede a variação de preço de um conjunto de bens e serviços, é um conjunto fixo, que são comumente consumidos, fazem parte das despesas habituais de famílias com nível de renda entre 1 e 33 salários mínimos mensais. Então ele é um índice que é usado como referência para avaliar a variação do poder de compra do consumidor. A abrangência dele inclui setores como alimentação, habitação, vestuário, transportes, comunicação, tem várias coisas aí, tá? Ele é coletado diariamente e utiliza, com essas informações, constroem-se 7 versões desse índice de preço ao consumidor. Tá? Eu acho que mais informações que vocês quiserem, detalhadas sobre a fórmula, sobre os procedimentos de coleta, vocês podem visitar esse site portalbrasil.net/IPC. O segundo índice de preço é chamado IGP, ou Índice Geral de Preços. Ele foi concebido lá no final da década de 1940 e ele é usado como medida abrangente do movimento de preços na economia. Tá? Então ele não é apenas direcionado a entender a variação de preços ou como a variação de preços afeta o poder de compra do consumidor. Ele é direcionado para avaliar ou para estimar a variação de preços na economia como um todo. Tá? Então, ele pode ser usado como um deflator, e depois a gente vai ver o que é deflação, ou desindexação, indexação, de índices de evolução dos negócios. Então, o IGP ele é usado como uma informação que permite avaliar o nível de atividade econômica. Se está acelerando, desacelerando, em consequência, os preços vão refletir isso. O portal IBRE da FGV.br ele permite que vocês compreendam a metodologia de cálculo do IGP e a forma como as informações são coletadas, e até mesmo vocês podem baixar tanto no IBRE quanto no anterior, no Portal Brasil, dá para baixar uma tabela com os índices de preço. Tá? Eu já consolidei as informações dessas tabelas e coloquei lá no e-disciplinas para vocês. Então o IGP ele é uma média aritmética, né? Ele é um índice geral de preços. Então ele envolve tanto preços ao produtor, ao consumidor e um índice nacional do custo da construção, INCC. Tá? Com base nesses 3 índices, definiu-se uma ponderação para cada um deles, tá? De modo a chegar no valor do IGP. Ele tem uma abrangência geográfica nacional, setores da indústria, construção civil, agricultura, comércio, varejista e serviços prestados às famílias. Tem 3 períodos de coleta, tá?
E esses 3 períodos definem 3 índices, o IGP-10, o IGPM e o IGPDI. Essa tabela aqui, ou essa figura, ela mostra o período de 11 a 10, é o período de coleta do IGP-10, de 21 a 20 do mês de referência é definido o IGPM e de 1 a 30 o IGPDI. Bom, o índice geral de preços ele pode ser usado para 3 funções diferentes. Indicador de evolução dos níveis de preços, no nível macro, deflator de valores nominais. Então, por exemplo, se vocês podem ouvir frequentemente, né, uma situação que está ocorrendo é que o dólar está num valor muito alto recentemente, e sempre que aparece notícia no jornal diz, o dólar está no seu maior valor nominal. Por que valor nominal? Porque quando a gente compara valores em datas diferentes, nós precisamos descontar a inflação. Então, a forma de descontar a inflação é você usar um deflator. E o índice geral de preços é um desses deflatores. Tá? E ele é usado como uma referência para correção de preços e contratos também. Então, por exemplo, o IGPDI é indexador das dívidas do Estado. Ou seja, o indexador significa que, além das taxas de juros que são cobradas, além disso tem uma reposição da inflação também. Tá? E essa reposição da inflação você precisa definir um índice para repor a inflação. Então, por exemplo, o IGPDI é o indexador das dívidas de estados com a União. IGPM define contratos de fornecimento com energia elétrica, por exemplo. E às vezes, e aí para contratos de aluguel, isso aí é um acordo que é feito entre locatário e locador. Né? Normalmente você usa também um índice específico para contrato de aluguel. Tá? Bom, essa aqui é uma visualização que eu copiei para vocês do site IBRG, do portal IBRG, portal IBRE da FGV. Tá? Você tem que fazer um cadastro e depois que você faz esse cadastro, ele é gratuito, você consegue acessar, por exemplo, aqui o índice geral de preços. Você clica aqui, depois vocês vão. Eu acho que é legal vocês explorarem o site. Então você consegue ver, por exemplo, aqui a sequência dos índices de preço. Eu só peguei um recorte aqui, tá? Então esse índice de preço é um número já que ele é representado, ele já é um valor agregado já, tá? Então como é que a gente calcula a inflação a partir desse índice de preço? A gente observa a variação do índice de preço de um período para outro, tá? Então a inflação, que ela é definida como elevação generalizada dos preços de bens e serviços, ela se dá, o cálculo dela se dá pela análise da variação dos índices de preço, por meio dessa fórmula aqui. Então a inflação num dado período, ela é o índice de preço naquele período, dividido pelo índice de preço em um período anterior, e aí dependendo de quantos períodos anteriores, a gente vai definir o período da inflação em si, menos 1. Tá? Então vamos ver como é que a gente calcula a inflação usando o índice geral de preços, IGPM. Então, por exemplo, a inflação de janeiro de 2020, como é que a gente aplica essa fórmula? Vocês podem abrir aquela planilha que eu coloquei lá, da planilha do IGPM, tá? E vocês vão observar o seguinte, olha, como é que a gente calcula? A inflação de janeiro de 2020 é o índice de preço de janeiro de 2020 dividido pelo índice de preço de dezembro de 2019. Tá? Menos 1. Se vocês olharem na tabela, vocês vão ver que o índice de preço de janeiro de 2020 é 762,733, o de dezembro 19, 759,112, divide e subtrai 1, nós vamos observar então que a inflação de janeiro de 2020, de acordo com o IGPM, dá 0,48%. Se vocês usarem a outra planilha, a do do Índice Nacional de Preço ao Consumidor, INPC, vocês vão ver que o resultado vai dar diferente. Tá? E por isso que, de acordo com a situação específica dos contratos que estão sendo estabelecidos, você escolhe um índice de preço que seja mais apropriado para mensurar a variação de preços que é relevante para aquele contrato. E a inflação de 2019? Como é que a gente calcularia do ano inteiro de 2019? Bom, a inflação de 2019 ela é mensurada
pelo quociente do índice de preço de dezembro de 2019 dividido pelo índice de preço de dezembro de 2018. Tá? Olhando a tabela do IGPM, vocês vão ver os valores respectivos e a inflação, então, de acordo com a medição representada pelo IGPM, em 2019 foi de 7,3%. Tá? Como é que é? Vamos ver de uma forma mais detalhada como é que essa inflação ela é obtida ou ela é acumulada ao longo de um ano. Então vejam, a inflação, sendo uma taxa, ela se acumula da mesma maneira como a taxa de juros que a gente trabalhou até então. A gente só está sinalizando como I maiúsculo ao invés de I minúsculo. Então, deixa eu só corrigir aqui, que ao invés de P é I. Desculpa. Então, a inflação de 2019 é 1 mais a inflação de janeiro, vezes 1 mais a inflação de fevereiro, vezes 1 mais a inflação de março e assim por diante, vezes 1 mais a inflação de dezembro, menos 1. Tá? Se a gente observar a fórmula da inflação, a gente sabe que a inflação é o índice de preço, o quociente de índice de preços menos 1. Se a gente passar esse 1 para lá, fica 1 mais I. Ou seja, 1 mais I é o coeficiente de índice de preços. Por isso que a gente pode substituir dessa maneira aqui. Ó. A inflação de 2019 é a inflação de janeiro, 1 mais a inflação de janeiro, representada por esses parênteses, vezes 1 mais a inflação de fevereiro, representada por esses parênteses, 1 mais a inflação de março, vezes, vai acumulando, 1 mais a inflação de dezembro, então nós teríamos 12 componentes aqui, e no final a gente subtrai 1. Se a gente fizer isso aí manualmente, a gente encontraria os mesmos 7,3%. Ao mesmo tempo, a gente percebe que a gente pode cancelar alguns valores aqui. Como é um produto, veja, janeiro com janeiro some, fica 1, fevereiro com fevereiro fica 1, março com março ficaria 1 e assim por diante, só sobraria dezembro de 2019 com dezembro de 2018. Tá? Então essa é a forma da gente calcular a inflação para um ano. Tá? É muito importante ter essa percepção aqui de que a inflação ela é acumulada por meio de um produto, 1 mais I num período, vezes 1 mais I no período seguinte, vezes 1 mais I no período seguinte, da mesma forma como os juros são acumulados no regime de capitalização composta. Tá certo? Bom, a inflação no primeiro trimestre de 2019. Vamos detalhar um pouquinho mais para vocês observarem uma diferença importante aqui. A inflação no primeiro trimestre de 2019 ela é a inflação acumulada de janeiro, fevereiro e março de 2019. Pela nossa definição, a inflação do primeiro trimestre é o índice de preço de março de 2019 sobre o índice de preço de dezembro de 2018. Se a gente olhar a tabela do IGPM, a gente vai observar os valores dos índices de preço e estimaremos então a inflação do primeiro trimestre de 2019 como 2,158%, ou 0,02158. Como é que a gente chega nesse número passo a passo? Acumulando a inflação de janeiro, fevereiro e março. 1 mais I vezes 1 mais I vezes 1 mais I. Lembrando que, e aí se a gente calculasse separadamente a inflação de janeiro, fevereiro e março, nós observaríamos que a inflação de janeiro foi bem pequenininha, a de de fevereiro um pouquinho maior, a de março bem maior. Então, essa daqui, eu calculei esses valores, 1 mais I, 1 mais I, 1 mais I, dividindo os índices de preço. Tá? Índice de preço de janeiro sobre dezembro, índice de preço de fevereiro sobre janeiro, índice de preço de março sobre fevereiro. E aí nós encontraremos o mesmo valor, 0,02158. Tá? O importante é que vocês perceberem que a inflação é produzida por meio de um produto e não por uma soma. Se nós somarmos a inflação de janeiro, de fevereiro e de março, não vai dar esse valor aqui. Tá? A inflação ela se acumula da mesma forma como os juros compostos se acumulam. Ok? Então,
só mostrando aqui como que eu tinha feito, tá? A mecânica de cálculo anterior, índice de 1 mais inflação de janeiro está representado por esse primeiro componente, 1 mais a inflação de fevereiro representado por esse segundo componente, 1 mais a inflação de março representado por esse terceiro componente. Então nós poderíamos cancelar janeiro com janeiro, fevereiro com fevereiro, sobraria março 19 sobre dezembro de 18, conforme está aqui. Tá? Deixa eu só corrigir aqui, que aqui é 18. Certo? Bom, pessoal, é isso. Na próxima aula, no próximo vídeo, eu vou mostrar como que nós utilizamos as informações da inflação para operações financeiras. Obrigado.